Olá, meu nome é Gabriel Sobreiro, eu sou ator, bacharel em Artes da Cena pela Unicamp e esse projeto está sendo produzido por meio do edital PROAC Expresso Direto, número 39 de 2021, que foi super importante como um fomento aos profissionais do setor cultural e criativo. Essa videoaula tem nome Preparação Vocal para Atores e Não Atores. É importante frisar isso porque, numa aula sobre preparação vocal, você já espera a adesão de atores e atrizes, mas a ideia é que todos os conceitos que forem apresentados aqui também sirvam a cantores, professores, radialistas, vendedores ou qualquer outro profissional que tenha a voz como um instrumento de trabalho. Se você não é nada disso que eu acabei de falar e veio aqui por curiosidade, essa videoaula também é para você. Então, já aproveito para dar as boas-vindas. O intuito desse vídeo é introduzir algumas das bases do que a gente chama de preparação vocal. Esse termo por si ele já é bastante questionado por quem o estuda. Então, preparação vocal não poderia ser aquecimento vocal? Ou ativação? Ou treinamento? Bom, o fato é que existe uma série de procedimentos que podem te auxiliar, primeiro, na saúde da sua voz e, segundo, em abrir um leque de possibilidades sobre o uso da sua voz dentro das propriedades do som, que são altura, volume e timbre. A gente vai falar sobre esses conceitos ao longo da aula e também visitar alguns princípios do trabalho vocal por meio de exercícios práticos. Caso você sinta qualquer tipo de desconforto ou até mesmo dor durante os exercícios, é recomendado que você pare de fazer. Isso porque numa dinâmica presencial, a gente poderia junto entender o que está gerando essa tensão e esse desconforto. Mas como a gente não pode contar com a presença, eu conto com a sua atenção e a escuta refinada dos seus próprios limites. Bom, então a gente vai começar a entender um pouco das propriedades sonoras. Vale lembrar que som é o resultado de uma vibração do ar que gera ondas que reverberam. Igual quando você pega uma pedra e joga dentro de uma bacia d'água. E as três propriedades principais do som são altura, volume e timbre. A altura diz respeito à frequência dessas ondas. Quanto maior a frequência, mais agudo a gente vai perceber o som. Por exemplo, e quanto menor a frequência, mais grave. Comumente, a gente tende a confundir a altura com volume. Quando a gente diz, por exemplo, que a televisão está muito alta, a gente não quer dizer que a televisão está muito aguda, mesmo que seja isso que, tecnicamente, esse termo quer dizer. Mas a gente está se referindo ao volume da televisão. E, nesse caso, volume tem a ver com intensidade do som. Então, eu posso ter um som fraco, um som médio e um som forte. Por fim, o timbre é o que confere identidade. É como se fosse o RG do som, o que faz você distinguir um trovão de uma flauta doce. No campo da voz, a gente trabalha com esses três parâmetros também. Altura, quando a gente varia entre o grave e o agudo. Volume, quando a gente fala forte, ou fraco, ou médio. E timbre, quando a gente estuda diferentes tipos de ressonância. Seja ela frontal, nasal ou occipital. Como eu falei anteriormente, para que o som aconteça, precisamos de vibração de ar. O ar ele é o combustível da voz. E por isso, uma das bases de estudo é a respiração. Uma curiosidade é que ao longo do caminho do ar do pulmão até sair do nosso corpo, os únicos ossos que ele encontra e que de fato ele entra em contato são os ossos da nossa cabeça, do nosso crânio. Por isso que é muito comum, durante os aquecimentos vocais, a gente sentir um tipo de desconforto dentro do nariz coçando ou na bochecha, porque de fato esses ossos entram em contato com o ar. Agora eu vou pedir para você pausar o vídeo e encontrar um lugar que você possa ficar em pé com algum espaço em volta para a gente iniciar a parte prática da aula. Pause o vídeo. Fique em pé com espaço suficiente para se mover confortavelmente. Tenha um copo ou garrafinha d'água por perto. Vai te ajudar. Como metodologia dessa videoaula, sempre os exercícios práticos vão ter um acompanhamento de piano que vai aparecer numa tela preta com algumas indicações também escritas. Antes de iniciar o exercício, eu vou mostrar como ele deve ser executado, destacando alguns aspectos técnicos para a gente ter atenção na hora que você for treinar. Mantenha os seus pés bem firmes e enraizados no chão e busque um alinhamento do seu corpo ereto. De resto, é só se jogar e se divertir.
com muita atenção à percepção do seu próprio corpo. O primeiro exercício é de respiração, e a gente vai usar S, X e F, conforme a indicação no vídeo. A gente vai usar duas formas de emissão da respiração. A primeira a gente chama de staccato, porque ela é curta em duração e ela é certeira. E a segunda a gente chama de legato ou de contínuo. Então, o staccato seria... O contínuo seria... A ideia é que a gente faça 4 tempos lentos, soltando, e depois a gente vai dobrar esse tempo. Exercício número 1. Em pé, sustentando seu corpo, inspire e solte o ar em S, staccato. Faremos a mesma coisa, sustentando o corpo, mas agora soltando o ar em X, staccato. Para finalizar, vamos repetir soltando o ar em F, staccato. Agora, enquanto dança pelo espaço, solte o S continuamente. Quando acabar seu fôlego, inspire e repita. Caso queira, você pode usar essa mesma guia para experimentar o modo contínuo de X e F enquanto dança pelo espaço. É só voltar ao último exercício. Agora, para acordar os músculos da voz, a gente vai experimentar alguns exercícios de vibração. Esses preparam as pregas vocais, fazendo-as vibrar e provocam também o seu alongamento. Na execução, é importante que você faça com bastante suavidade, para evitar a fadiga vocal. A gente acabou de praticar as consoantes S, X e F. A gente chama essas consoantes de assonantes, porque tecnicamente elas só permitem a passagem de ar, sem ativar de fato as pregas vocais. Se a gente acrescentar a voz em S, a gente percebe que vai virar a letra Z. Se a gente fizer a mesma coisa com X, vira G. E se a gente fizer com F, vira V. Então essas vão ser as nossas 3 consoantes vibrantes. Z, J e V. Agora a gente vai experimentar o Z. No próximo exercício, você vai imaginar que as suas mãos estão empurrando paredes pesadas para ganhar espaço, para aumentar o seu limite. Você pode ficar livre para empurrar do jeito que você quiser. Na prática, a escala vai ser essa. É importante que você não abra demais a boca e nem deixe ela fechada. Então, não faz e nem faz. A ideia é manter a musculatura o máximo relaxada. E enquanto você faz você alonga empurrando a parede e ocupando espaço. Então,
Exercício número 2. Siga o piano emitindo som de Z. Com as mãos, empurre paredes imaginárias. Expanda os limites. Esse mesmo exercício pode ser executado com as consoantes vibrantes J e V. Experimente usando a mesma guia. Além das consoantes V, Z, J, é muito comum a gente usar também a vibração de lábio brrr, e a vibração da língua atrás dos dentes. Trrr. Agora você vai poder experimentar livremente a vibração de lábio, deixando sair sempre um pouquinho de ar e fazendo o caminho do agudo até o grave. Por que é importante deixar sair esse pouquinho de ar antes? Para a gente evitar uma coisa que a gente chama de golpe de glote, que é quando as pregas vocais elas se encostam com violência, gerando um som parecido com que a gente não quer. Então você começando com você evita que as pregas vocais se encostem dessa forma violenta. Na prática, vai ser assim. Exercício número 3. Faça a vibração de lábios contínua até gastar todo o fôlego. Suavemente, deixe sair um pouco de ar e explore do agudo até o grave. Você também pode experimentar a vibração da língua atrás dos dentes, soltando o ar e explorando do agudo até o grave. É só voltar ao último exercício usando a mesma guia. Aproveita para ir mapeando a sensação da sua voz ao longo desse trabalho vocal. Como que a sua voz estava antes, no começo da aula, e como é que ela vai ficando à medida em que os exercícios vão avançando. Importante também, entre um exercício e outro, que você beba água. E sempre tenha uma garrafinha por perto, para manter a sua hidratação. A gente vai praticar agora um pouco dos vocalizes. Esses geralmente são escalas simples, ascendentes, que sobem, e descendentes, que descem, que trabalham alguns princípios de percepção e de emissão. Para o próximo exercício, eu quero que você pense na sensação do bocejo com a consoante M. Então, o bocejo, geralmente, é uma voz que vem de lá de trás. E com M, ele seria... Enquanto a gente vocaliza a consoante M, a gente vai pensar que a gente está mastigando um chiclete bem grudento. Então, com atenção a essa voz do bocejo. Na prática, a gente vai sustentar 8 tempos da nota que tiver indicada no piano. Exercício número 4. Siga o piano, inspirando antes da mudança de nota. Lembre-se de mastigar um chiclete grudento com voz de bocejo.
Imagine que você está na esquina de uma praça e um desconhecido te pergunta qual é o caminho até a farmácia. Você deve explicar a ele o caminho usando as vogais I, E, A, O, U em staccato. Você precisa garantir que ele vai entender exatamente qual é a rua que ele deve seguir. E você pode usar as mãos para te ajudar. A escala vai ser a seguinte: I, E, A, O, U. E você vai explicar para ele. I, E, A, O, U. Exercício número 5. Pense na voz de bocejo usando I, E, A, O, U. Use as mãos para explicar o caminho. Agora a gente vai investigar um pouco da voz de bocejo de modo contínuo, diferente do que a gente fez no último exercício, que foi staccato. Para esse exercício, a gente vai contar duas aventuras diferentes. Uma indo, I, E, A, E, O, e outra voltando, I, E, A, E, U. A escala vai ser a seguinte. I, E, A, E, O, I, E, A, E, U. I, E, A, E, O, I, E, A, E, U. Exercício número 6. De modo contínuo, para subir use I, E, A, E, O. Para descer, use I, E, A, E, U. Para encerrar a aula, abrindo alguns questionamentos, eu queria destacar um trecho do Augusto Boal sobre a importância e o sentido da escuta. Aproveito também para agradecer pelo seu interesse e por ter participado até aqui e me coloco à disposição para responder a qualquer dúvida, questionamento, reflexão que tenha surgido a partir dessa aula. Muito obrigado. O menino não podia ver porque seus olhos estavam fechados. Não sentia odores
porque não havia atmosfera no seu pequeno mundo fechado, e sem ar não podia respirar. Não sentia gosto, porque era alimentado pelo cordão umbilical e não por sua própria boca ou língua. Tinha poucas sensações táteis, porque sua pele tocava sempre o mesmo líquido amniótico, sempre com a mesma temperatura. A primeira sensação, mais clara, que o menino teve foi ouvir. Entendia perfeitamente bem certos ritmos contínuos, alguns sons periódicos e alguns barulhos aleatórios. Os batimentos cardíacos da mãe e os do seu próprio coração eram ritmos contínuos, ritmos de base, que o guiavam e lhe davam suporte para integrar todos os outros sons e ruídos. Assim como numa orquestra, o ritmo é essencial. Escutava seu sangue e o da sua mãe correndo em suas veias como uma música melodiosa. É tão importante a melodia. Escutava os ruídos gástricos e algumas vozes vindas do exterior. São inevitáveis. Suas primeiras sensações foram acústicas, e ele era capaz de organizar os sons, orquestrá-los. Augusto Boal, Edições Sesc São Paulo e Editora Cosac Naif, 2015.